Flamengo, o português Paulo Souza só vai ser apresentado oficialmente na segunda-feira, mas já esteve na Casa Nova e conheceu o Ninho do Urubu. Tudo era novidade. Os campos de treino, as salas do Ninho do Urubu, a camisa. E ele, Paulo Souza, o mais novo treinador português do Flamengo. Enquanto ele conhecia as instalações do centro de treinamento, também se fazia conhecer. Expectativas, inspirar, conquistar e unir toda a torcida à volta das vitórias. Ganhar. Pelo visto, Gabigol e o chefe já andaram falando aí de prioridades. Como o jogador antecipou a volta das férias para esta semana, estava no Ninho durante a visita do técnico. Na segunda-feira, o Paulo Souza vai ter outras conversas como essa, porque vai ser o primeiro dia de treino com o elenco principal, quando a maioria dos jogadores retoma as atividades. Por enquanto, só Gabigol, João Gomes e Ramon voltaram ao trabalho. Os demais se juntam a eles na segunda, exceto Rodrigo Caio. Ele está internado desde o último dia 2 com uma infecção na pele na região do joelho, consequência dos pontos que ele precisou levar depois da cirurgia realizada na segunda semana de dezembro. Rodrigo Caio ainda não tem previsão de alta. Fundamentalmente tenho vindo a seguir e a ver muitos jogos da época passada para não só ter conhecimento dos nossos jogadores, do nosso elenco, mas também dos nossos adversários. Semana que vem, então, todo esse conhecimento à distância será posto em prática, presencialmente. E o time do Flamengo será apresentado à empolgação e às ambições de Paulo Souza. O meu entusiasmo vai com certeza inspirar e poder estar aqui ao pé de vocês nesta grandeza deste clube, para mim é realmente uma honra, uma grande satisfação e tudo farei para, com vocês, podermos ganhar muitos títulos. O elenco aí, sabe que existem brechas para contratações, mas ele avalia também, junto com a diretoria, que um goleiro e um zagueiro seriam muito bem-vindos, hein? Exatamente, né, João? Justamente por aquilo que nós falamos logo no comecinho, né, do programa, sobre... Ele deve ter recebido todos os números do ano com a performance dos jogadores, analisou, deve ter também algumas coisas que foram passadas da diretoria em relação aos jogadores. E aí você tem a necessidade de um goleiro mais, vamos dizer assim, mais maduro do que o Hugo, né? Para justamente quando o Diego não jogar, ele assumir essa condição e até a questão de começar a mostrar e fazer essa transição do Diego para o próximo goleiro e também para o Hugo. E um zagueiro. Eu acho que ele se baseou muito por conta das lesões do Rodrigo Caio. Se eu não me engano, hoje, antes de começar o programa, eu comecei a dar uma lida aqui nas notícias e parece que o Rodrigo Caio teve problemas, né, na cirurgia, tá tomando antibiótico e tal. Eu desejo melhoras para ele, porque é um sujeito do bem, é um cara do bem, né? E eu, como fui jogador, eu sei que o jogador não gosta de ficar machucado, então desejo que ele possa se restabelecer o mais rápido possível. Mas é o zagueiro que vai jogar no lugar do Rodrigo Caio. Agora precisa ver o que ele vai fazer, né, com os jogadores que estão lá, né? O Léo Rabelo, o Léo Pereira, o Gustavo Henrique, né? Jogadores que estão lá porque vão preencher vaga. Então precisa contratar outros jogadores, sim, mas precisa saber também o que irão fazer com os que estão dentro do elenco, porque não fica também muito legal, né, João? Não fica muito... de forma elegante, traz jogador e continua com os jogadores que estão lá. Perfeito. O companheiro Pedro Ivo Almeida trouxe na hora do almoço aqui na ESPN Brasil, no F90, a informação que o Rodrigo Caio está internado. E por quê? Ele fez uma cirurgia recentemente no joelho, mas no Réveillon ele teve uma inflamação ali no ponto, né, no local da cirurgia, no joelho. Então teve um problema na cicatrização e ele foi internado exatamente para cuidar disso e que estará segunda-feira normalmente na apresentação do elenco do Flamengo, viu, Mauro Naves? Mas o Paulo Souza quer um zagueiro, e aí entramos no caso do Rodrigo Caio, e pede também, se possível, um goleiro. Então, eu acho que aí posso chamar de romântico Zé Elias, porque jogaram na mesma época. Você está falando que agora o Paulo Souza é romântico. Mas o Zé é romântico, hein? O Zé é romântico também.
Mas será que o futebol Zé dele era romântico. tão romântico assim? Será que o futebol dele era tão romântico? Rapaz, o futebol dele... Aí o futebol era metaleiro, dele... dentro do campo era metaleiro. Gente. Mas em alguns momentos, eu lembro bem, até porque tive a honra de narrar jogos seus, José, você era um metaleiro mesmo, era heavy metal, mas existiam traços de poesia e de romantismo no seu futebol.